A chuva deu uma cessada, né? Aí o pessoal arruma a estrada, joga a terra, passa o trator para amenizar aí a buraqueira. Mas para fazer a caminhada, olha a situação, é muita poeira. Na imagem não tá mostrando tanto de poeira, então assim é bem complicado para fazer caminhada em alguns pontos. Não são todos os pontos que estão dessa maneira, mas é bem ruim, somente quando alguns carros passam em altíssima, mas é altíssima velocidade mesmo. Então o carro passando devagar, a poeira já se levanta, que às vezes é até difícil de enxergar. Fora aqueles que passam em altíssima velocidade. Então, e quando passa um atrás do outro, aqui passa também ônibus escolares, caminhões, caminhonetes, etc., carros maiores. Então, provavelmente daqui pra frente vai ficar bem ruim pra tá caminhando aí com o dog. Aqui ainda tá ameno, tem lugar que é mais fofo, tem lugar que tem mais poeira, mas ainda tem lugares aqui que a terra tá mais avermelhada, como que mais molhada, então melhor para fazer a caminhada. Quando chove um pouco e a chuva para, é um dos melhores momentos e climas para caminhar quando se pode, porque a terra fica molhada, o ar fica mais umedecido e não faz poeira, os carros passam mesmo em altíssima velocidade. Aqui, graças a Deus, fecharam porque tem uma família bem próxima aqui, então aqui fica bem empoeirado. Olha lá a criança lá. Aqui fica bastante empoeirado, então a família ali sofria bastante com esse muro, acho que protege mais eles. Olha o dog aí. A criança aí. Pelo jeito o dono não tá aí, então se esse dog se soltar aí, o confronto contra o dog é fatal. Geralmente aquilo ali é causado ali pelo frio, a garganta do dog. E também depende da puxada que ele vai dando. Vai machucando ali a parte da garganta do dog, ele vai sentindo. Ó. Vejam o barulho que ele não late. Ele não é um dog de latir, ele tá querendo latir, mas ele não tá conseguindo. Deve ter passado ali a noite ali no sereno. Então o frio traz esse QRU aí pra garganta do dog. Mas vocês verem aí que o barulho que ele não late. Geralmente o dog ele já entra logo no confronto, o barulho. Lá no lote ele dá o alerta, né? Porque tem uma barreira. Mas o meu dog, ele geralmente quando ele tá em guarda e proteção e ele faz o ataque, ele não fica latindo o barulho. Ele não é um dog pra ficar latindo, ele já chega logo e ataca logo. Ali no portão, como não tem como ele concluir o ataque, então ele late. Mas não era dessa maneira. Aqui, ó, aqui tá mais avermelhada a terra, ó, menos poeira. Então aqui o carro passa, não levanta tanta poeira como em lugares onde a terra não é tão avermelhada assim.
onde a terra tá mais amarelada, mais poeira, né? Então, antes o Baruch nem latia nem pra nada. Ele simplesmente olhava e fazia o ataque. Uma vez aconteceu uma situação, ele fez o ataque, mas só que tinha uma tela. Ele bateu na tela e voltou. As crianças costumavam mexer com os cachorros quando eu vim morar pra cá, principalmente o cachorro do vizinho. Eu já vi eles tacando pedra no cachorro. Então acredito que com o Baruch eles faziam a mesma coisa. Ficavam provocando o dog. Aí um dia eu olhei pela janela, o Baruch ele correu, não latiu e foi para atacar. Aí pulou, aí ele bateu na tela que tinha e voltou. E a tela não era nem tão grossa assim, graças a Deus ele não conseguiu passar. Ainda que eu tenha um comando para ele soltar a mordida e etc. Mas eu acredito que, como ele já estava no ataque, quando eu vi ali, se ele passa ele teria conseguido morder. Eu ia dar o comando, ele ia soltar, mas ia machucar um pouco a criança e etc. Aí eu avisei as crianças, falei com os pais, se não mexer com o meu cachorro, ele não vai dar problema. Então avisei os pais para controlar as crianças, para não ficar mexendo com o dog. E também eu fui conversando com as crianças, né? As crianças foram perguntando se mordia, eu fui conversando, eu falei, ó, não pode mexer com o cachorro, deixa o dog quieto. E também melhorei essa questão ali desse portão. Tirei a tela, que era uma tela fina, e coloquei uma proteção mais forte, a qual não tem como o dog passar. Mas hoje, as crianças andam, passam por lá, brincam, ele fica na dele. Elas pararam de mexer com os dogs, de mexer com o Baruch, etc. Foram crescendo, né? Foram entendendo, compreendendo mais. Então não tem mais esse problema. Então ele nem latiu. Mexeram com o dog e ele já atacou sem ter que latir. Geralmente essa é a pegada do dog, que ele quer o confronto, ele quer o combate, ele quer fazer a guarda e proteção. E geralmente o dog ele late, avisando para o outro que ele não quer o combate em si, mas se passar do limite, bom dia, Deus abençoe, ele vai fazer agressão. Outros é sua ameaça. Então você já deve ter visto dogs que, portão fechado, eles na coleira latindo, mostrando uma agressividade, uma valentia. Aí quando solta da corrente, ou abre o portão, aí acabou a valentia, acabou a guarda, acabou a proteção. Então é só uma ameaça. Então ele está ameaçando que vai fazer algo, mas ele não vai fazer. Tem outros que ameaçam e fazem. Então geralmente o dog ele pode estar latindo por medo, por aviso, ou no contexto de estar avisando que ele vai combater, que vai fazer a guarda e vai fazer a proteção. Então pode estar nesses três contextos. É o mesmo, mudando o texto, quando dogs se encontram. Dogs, quando se encontram, eles podem se aproximar um do outro, cheirar, começar ali a brincar. Porque na realidade assim, não é uma brincadeira, né? Eles estão ali se testando, mas não chega a lutar. Podem cheirar e se afastar, ou podem combater. Geralmente, quando você faz a caminhada, principalmente por aqui, tem dogs que estão de 2 ou 3, estão de matilha, ou mesmo sozinho. Eles aparecem, aí eles dão uma volta e vêm por detrás do Baruch, querendo cheirar. Aí eu faço a movimentação tal, de combate e prevenção, para que os dogs se afastem. Geralmente esses dogs eles não querem combater, eles não querem lutar. Mas se seu dog não se impor, ou se eles perceberem que pode não haver uma reação do seu dog, eles mordem.
Mordem ali a pata, a traseira e etc. E tem dogs que eles não fazem esse ritual de dar a volta e vir pela surdina. Eles já vêm logo pela frente. Eles já chegam impondo dominância. E geralmente esses dogs já vêm pela frente. Esses são os mais perigosos nesse contexto. Porque eles realmente já vêm para combater. Eles já chegam mesmo para poder marcar ali o seu território, para marcar ali a sua dominância. Então a gente que vai fazendo caminhada, principalmente nesses lugares aqui mais rural, esses lugares menos urbanos, a gente se percebe claramente aí a pegada do dog. Então tem dog que dá para você afugentá-lo, inibir a sua ação de combate, mas tem outros dog que não tem como você inibir a ação de combate dele. Infelizmente, nesses casos, no caso aqui do Baruque, ele vai combater. A não ser que o cachorro ele vire e vai embora. Que pode acontecer. Aqui, ó, igual nesse caso. Ó. Geralmente cachorro assim, eles vêm por trás. Eles latam, faz um... Ó, já tá vindo, tá vendo? Ó, eu viro o Baruque aqui, ó. Entendeu? Ó, mas eles vêm por trás. Esses dogs aqui, ó, eles já nos conhecem. Então eles ficam mais na deles. Mas geralmente é daquele modelo ali, ó. Quando não nos conheciam, eles arrodeavam o Baruque 3, 4 e vinham por trás. Então não são dogs tão dominantes. Esses dogs, eles não querem um combate. Eles não querem a luta. E se o Baruque for combater, eles fogem. Então assim, isso é só uma ameaça, é só um blefe. Eles estão latindo ali, mas no contexto do perigo se afastar. Mas se o perigo vir, eles fogem, eles não combatem. Agora tem outros dogs que eles não vêm assim arrodeando. Eles já vêm assim pela frente, se impondo. Geralmente esses dogs, eles vêm para combater. Mas se o dog, no caso aqui o Baruque, ele se levantar e se impor para combater, tem alguns dogs que eles voltam. Eles não combatem. E outros que combatem. Também depende muito do seu manejo, no meu caso aqui, da percepção. Então, eu consigo discernir quando o dog ele vai vir realmente para combater. E nessa situação, não há muito o que fazer. Principalmente se o outro dog não tiver com o dono próximo. O dog fugiu, o dog está solto. Então fica complicado eu evitar o combate sozinho entre dois dogs que estão dispostos a combater. Olha só, isso aqui, ó. Pelo jeito ele já é de idade, tá branquinho ali no focinho, ó. Ele fica na dele, ó. Ó, aí quer vir por trás, ó. Mas ali ele já ficou na dele. Esse dog, quando devia ser mais jovem, ele devia chegar mais junto, mas como já está mais de idade e os muitos anos traz experiência, ele percebeu que não era bom se aproximar do Baruque, porque o dog ele fica também receoso não só em relação ao seu dog, que é um dog assim que combate, mas a você próprio. Por exemplo, eu tenho uma postura de manejo, então o dog percebe quando você tem uma postura mais forte. E quando eu falo uma postura mais forte, eu não estou falando de massa muscular, eu não estou falando de altura. Ó, não faz poeira, tá vendo? Se for a terra amarelinha, a poeira aqui já se levantava com gosto de gás. Eu estou falando uma postura psicológica. Por exemplo, eu não ando com a roupa de adestrador escrito que sou adestrador. Eu não ando caracterizado como adestrador. Não sou adestrador profissional.
repito agora, tem outros vídeos falando, comentando, etc. Mas pessoas corriqueiramente me abordam, perguntando se eu sou adestrador, quanto eu cobro, que elas têm um cachorro assim e assado. Então, pela forma do Baruque andar, pela forma de eu me portar, então as pessoas já me veem como um adestrador, alguém que está tendo domínio e liderança sobre o dog. Eu já comentei que eu, olhando a maneira que as pessoas caminham com o dog, eu já consigo discernir se a pessoa tem domínio ou não sobre o dog. Quem é que está levando quem para caminhar? Geralmente, em alguns contextos, não é a pessoa que está levando o dog para caminhar, é a pessoa que está sendo liderada pelo dog. É o dog que está levando a pessoa a fazer a caminhada. Então eu consigo discernir pessoas que têm algum entendimento de manejo ou não. Quando a pessoa fala para mim que dog não morde, eu já sei que não entende nada de dog. A pessoa falando que o dog não morde, o cachorro deles não morde, e etc. Então tem certos aspectos que você percebe que a pessoa não tem conhecimento nem daquilo que se comenta. E também você pode notar através da postura da pessoa. Então os dogs, ele percebe quando um dog ele vai combater, e os dogs percebem quando o dog não vai combater. O dog percebe quando o outro está na focinheira e não pode reagir. Bom dia. Quando o dog está na coleira e eles veem que o dog não pode reagir, eles se crescem e eles vêm para morder. E eles percebem quando o dog pode se defender, quando o dog está sem focinheira. E o dog vai combater, vai se defender, e eles têm uma postura mais retraída. E eles percebem naqueles que estão conduzindo ou sendo conduzidos pelo dog, eles percebem se aquela pessoa também vai combatê-los ou não. Então, os dogs percebem em relação ao Baruque, em relação a mim, que são dois seres que vão combatê-los, porque eu já fiquei cercado aí por uns 8 cachorros, eu e o Baruque. Eles cercaram a gente e eu fiquei com o Baruque ali porque daí vier. Eu ia soltar o Baruque ia combater com uns, eu ia combater com outros. Isso aí foi no lugar mais urbano. Aqui também teve 4 dogs que nos cercaram, 2 pitbull, uma mistura de Staffordshire com Rottweiler, e o Rottweiler com cachorro sem raça. Esses dogs nos cercaram. Eles atacaram o Baruque e vieram me atacar também. E eu não soltei o Baruque da guia. Bom dia. Porque eu não queria que o Baruque combatesse. Ele estava cansado, ele estava se recuperando. Tava tipo aquele dog lá, mas um pouquinho mais cansado. E o dono do cachorro estava próximo ali na casa, então eu segurei o Baruque aqui, tirei e com a outra mão segurei a coleira e comecei a combater os dogs. E os dogs atacando. Aí o dono veio, deu umas gritadas lá, gritou com os cachorros, e os dogs retrocederam. Então, eram dogs que já mataram cachorros por aqui. Mas só quando tá em bando também, porque o Baruque já encontrou esses dogs, um ou outro sozinho, eles não tiveram o mesmo ímpeto. Então, os dogs ele tem a percepção de combate, de dominância e liderança. Então, é isso também que o seu dog tem que perceber em você. Ele tem que perceber em você liderança e dominância. E isso não é por gritar, por bater no cachorro, agredir o cachorro. É uma inteligência psicológica, uma força psicológica que você tem através do conhecimento correto de manejo, a qual você, através de técnicas, sentou, nem mandei, ele já sentou porque ele sabe que sentando é melhor para ele, para mim dar o comando livre para ele. Ele não vai sair, eu vou soltar ele aqui, ele não vai sair, ele vai esperar o comando. Então o dog percebe através da força psicológica, do manejo correto, que você é o líder e você é o dominante. E os outros dogs ao redor também percebem. Então tem contexto que os dogs estão atacando o seu dog porque eles não estão vendo em você, eles já não estão vendo no seu dog, eles também não estão vendo em você essa liderança e esse domínio, porque se os dogs perceberem, tanto no seu dog ou mesmo em você, se for em ambos melhor,
uma dominância, uma liderança, geralmente eles ficam só na ameaça, a não ser que seja um dog realmente de combate. Baruch, livre. Eu fiz um conteúdo, eu vou deixar na parte dos comentários, para quem não assistiu, sobre pedigree. O título é Pedigree no Manejo, da MPC Dog Box, Pedigree no Manejo. E falando de um contexto sobre pedigree. Então, eu interessado em adquirir uma fêmea, a pessoa doando, e eu fui procurar a pessoa, para a pessoa me doar o dog. A pessoa queria cobrar no pedigree R$450. Falou que o cachorro era doação, mas o pedigree custava R$450. Eu falei que não tinha interesse em pagar no pedigree. Então assista o vídeo Pedigree no Manejo para entender o contexto dessa informação. Então assim, o pedigree, para mim, não tem valia nenhuma no meu contexto. O pedigree não confirma que o dog seja de boa qualidade ou de bom temperamento. Em teoria, sim, deveria confirmar, mas na prática não é isso que acontece. Então, não é o pedigree que faz o dog, mas é o dog que faz o pedigree. Então, geralmente, é o manejo do canil que faz o dog. E o pedigree deveria e deve ser uma confirmação da procedência do dog, tanto em temperamento como na sua função de guarda e proteção, se este for o contexto do dog, que geralmente é o contexto do canal e do dog box. O que eu quero informar? Então, se eu for adquirir um dog com pedigree, se eu fosse pagar um dog com pedigree, eu geralmente procuraria aí um canil, uma escola, alguém que realmente tem um manejo correto com o dog e teve um manejo correto com os seus dogs. Você pode adquirir dogs de pais campeões, mas se o dog recebeu o manejo incorreto, a humanização, pode estragar a função daquele dog. Então por isso que dentro desse contexto, para mim, pedigree não faz diferença alguma. Principalmente se esse dog não vem diretamente do canil para mim, de uma pessoa que trabalha com o manejo correto, com o adestramento correto. Para mim adquirir um dog box de um canil, teria que ser um canil que também trabalhasse com box na sua função de guarda e proteção. Eu não quero um canil que trabalha o box como dog pet, simplesmente companhia. Então para mim não interessa. Então para mim adquirir um dog adulto, quero o contexto, que é o contexto do dog do vídeo que eu estou falando, que eu falei com a pessoa, né, se ela não queria me doar, e se ela não fosse me doar o dog, doasse para outra pessoa, que ela passasse o meu número para a pessoa que ela fosse doar, que adquirisse o pedigree, que pagasse, para quem sabe futuramente fazer a cruza com o Baruch. Então a pessoa me xingou, a pessoa me distratou, e ali eu já percebi a falta de conhecimento sobre o assunto, eu já percebi o antimanejo, a humanização. Então seria uma dog que ela veria com várias falhas, com vários defeitos. Então mesmo sendo uma dog com pedigree, quem sabe pais campeões, mas não no contexto de exposição, porque você também tem que analisar esse contexto de ser campeão, se é um contexto dentro da função de guarda e proteção ou simplesmente exposição de aparência. Então tudo isso você deve se informar e saber. Então mesmo que o dog viesse ali de paz, dentro da função de guarda e proteção, de porte, quem sabe como o do Baruch, quem sabe até melhor, uma vez que essa pessoa é comprada, adquirida por uma família, por uma casa, por uma pessoa que tem um antimanejo, a humanização, ali já estraga a dog, no contexto dela já ser adulta, dela ter mais de 1 ano. Então se eu adquirisse uma dog dessa, eu teria que trabalhar esse contexto de
tirar os vícios da humanização, do antimanejo. Isto é, se fosse possível, porque tem contextos que o antimanejo, a humanização está tão enraizado no dog, que ele não tem mais recuperação, principalmente no caso de excessividade, tanto de passividade como de agressividade. Então eu teria muito mais trabalho para reeducar essa dog do que eu pegar um dog filhote, a qual não recebeu esses vícios, a qual não recebeu essa humanização, a qual não recebeu o antimanejo. Então para mim é muito mais confortável pegar uma dog do zero e fazer manejo, do que pegar uma dog 100% mal educada. Fora os problemas que trazem para a sua casa. Carência por falta dos donos, carência por falta de carinho, cachorros que têm excessivo contato com toque, com carinho, o cachorro viciou com carinho, viciou com mau comportamento. Então tem vários contextos de passividade, agressividade, destruição. Tem dog que destrói as coisas, não consegue ficar uma hora sozinho que já destrói tudo da casa. Então tem vários contextos dentro da humanização do antimanejo que trazem prejuízo, também financeiro, fora psicológico. O trabalho que é você já pegar uma dog adulta e tirar o mau comportamento e colocar o bom comportamento, que é muito mais difícil e muito mais caro. Se fosse realmente para fazer um adestramento profissional, alguém pagar para adestrar essa dog. Então com certeza é muito mais trabalhoso o adestrador profissional, ele pegar uma dog que tem 20% de erro e pegar outra que tem 30%, 50%, 100%. E trabalhar dentro desse contexto. Então, você pode comprar uma dog com o melhor pedigree, mas depender da criação que essa dog teve, do manejo que ela recebeu, do antimanejo, da humanização, seria melhor você pegar um dog que não tem pedigree, mas que seja da raça desejada, ou mesmo não, porque hoje nós temos a questão do bandog. O que é a questão do bandog? Bandog, geralmente, não é uma raça definida de dog. Bandogs são cruzes que se fazem, geralmente bandog é um conceito. Eles fazem cruza de uma determinada raça, vamos supor, boxe com fila. E ali eles fazem um manejo de guarda e proteção, geralmente é mais nessa função, de caça. E o dog ele fica top, com um bonito porte, né? Um bom temperamento, uma boa psicologia para o adestramento, para a obediência, fora que recebe o adestramento profissional para aquela função de guarda e proteção, de caça e etc. Então, geralmente, hoje, esse conceito de você ter um dog e você trazer um bom manejo para o dog, trazer um bom condicionamento, um bom adestramento, ele tem crescido bastante no contexto de que não é questão de raça. Não é a raça que é melhor do que a outra, mas como essa raça, como esse dog, ele é condicionado. Qual é o manejo que ele recebe? Não somente na situação financeira, que geralmente a galera da humanização, do antimanejo, eles colocam a questão financeira no topo da pirâmide. Ou, às vezes, até nas bases da pirâmide, que é pior. Na realidade, o contexto financeiro ele é importante, mas ele não é mais importante do que a educação, do que o trato, do que o manejo que você traz ao dog. É claro que o dog ele tem que ter uma certa condição de porte, de alimentação, de estrutura, de canil. Quanto melhor for a estrutura dentro desse contexto, melhor. Mas se o dog não tiver um condicionamento, um adestramento, um manejo correto, tudo isso praticamente se torna inútil para o dog, para a raça, para a função. É como pessoas que são ricas, jovens, adolescentes, eles têm tudo, têm o melhor carro, têm o melhor sapato, têm a melhor escola, a melhor educação secular, mas são pobres, miseráveis de caráter, de postura, de educação, de humildade, de simplicidade para com o próximo. Então toda aquela estrutura financeira ali, que deveria ajudar essa pessoa, ser uma pessoa melhor para a sociedade, na realidade torna-a pior do que uma pessoa
que geralmente não tem tanta condição financeira. Na sociedade, no mundo, uma boa família é considerada dinheiro, escola cara. Mas boa família não é dinheiro, não é escola caras. Uma boa família, fulano vem de uma boa família. No meu conceito, naquilo que eu creio, boa família é união. Fulano vem de uma boa família, eles são unidos para fazer o que é certo, para amar a Deus, para amar a si mesmo, para amar o próximo. Então, dentro daquilo que eu acredito, boa família não é contexto financeiro exterior, mas é contexto financeiro interior, riqueza de caráter, riqueza de honestidade. Então, a sociedade ela inverte os papéis e geralmente o antimanejo, a humanização, ela inverte o seu papel em relação ao dog e vice-versa. A pessoa coloca o dog como senhor e a pessoa se coloca como submisso ao animal. E no manejo correto, isto não é permitido. Quando você vai transmitir adestramento, educação para o dog, é sempre no contexto de você estar liderando, dominando de uma forma inteligente, usando a sua força psicológica, sobretudo, para levar o dog a uma melhor obediência, usando os benefícios também financeiros que ele tem a favor do manejo, levando o dog a reconhecer, a perceber que todos os benefícios que ele tem é proporcionado por você. E se ele quer continuar usufruindo de tais benefícios, o melhor para ele é obedecer. E através das técnicas corretas de manejo, você transmite essa informação ao dog, que uma vez assimilando essa informação, já te obedece de pronto, diferente muitas vezes do ser humano, porque o ser humano tem livre-arbítrio, né? Então a pessoa depende dos pais para tudo, mas se coloca como se fossem os senhores da casa, os senhores da empresa, os senhores do negócio. Muitos jovens querem viver uma vida, entre aspas, diferente daquilo que o capitalismo proporciona, mas usando a vida que o capital deu aos seus pais. Então muitas pessoas querem viver de uma forma independente, sendo sustentado pelos seus pais, tendo regalias através do trabalho, do esforço capitalista que seus pais tiveram. E ao invés delas reconhecerem o trabalho, o esforço dos pais para adquirir propriedade, riqueza e bem-estar para os mesmos, eles se colocam como se não dependessem dos pais, mas não se colocam como se não se dependesse daquilo que os pais produziram e adquiriram durante a sua vida. Então eles desprezam a liderança dos pais, desprezam o domínio dos pais, mas não desprezam aquilo, a riqueza que os pais têm. Infelizmente, muito desse contexto, dessa má educação, foi proporcionada pelos próprios pais, que não levaram os seus filhos a entenderem que se ele quer viver da maneira que ele acha, que ele acredita será melhor, então que ele vá fazer o seu dinheiro, vá viver sua vida sem usufruir da riqueza dos próprios que são os pais. Então, muitos pais mimaram seus filhos, os tornando senhores do lar. Então, tem muitos pais que eles são como os filhos, e os filhos que não produziram aquela riqueza, aquele bem-estar, os pais são senhores da casa. Tem pais que eles são obedientes aos seus filhos, quando deveria ser o oposto, porque toda a sobrevivência dos filhos veio através do esforço dos seus pais. Em alguns casos, os pais até transmitem a boa educação, mas o filho, por rebeldia, não aceita a liderança e o senhorio dos pais. Mas foi passado também esse conceito, esse contexto de ambos os lados, de passar uma boa educação e de não passar uma boa educação. No contexto do dog também acontece. Você passa o manejo correto, ele entende e obedece. E existe contexto que você passa esse manejo para o dog e ele não quer obedecer, porque ele não aceita a sua liderança, ele não aceita a sua dominância, mas é porque ainda está tendo erros no manejo. Você não está transmitindo a sua liderança, a sua dominância para o dog como se deve. Então tem pessoas que dão o melhor para o dog, acreditando que o dog vai retribuir, sem a informação correta que ele deve entender, que ele deve ser grato a tudo aquilo que ele está usufruindo. Não, isto é impositivo.
através da psicologia canina, a qual você tem a respeito do dog, e você impõe ao dog a obediência do mesmo, porque ele não tem discernimento. O dog geralmente, quando não obedece, é porque não entende o que você quer dele, e outros momentos é porque ele não quer se subordinar, submeter-se à sua liderança, porque ele se vê mais forte do que você. Então ele não vê força psicológica em você. Ele às vezes não vê nem força física em você. Então ele toma a decisão de falar, não, e aqui eu sou o líder, eu estou na dominância, você é meu servo. Tudo que tem aqui é meu e você tem que fazer tudo para mim. E algumas pessoas ainda alimentam esse mau condicionamento no dog. Então existem técnicas inteligentes que não precisa agredir o dog, a qual leva a ele entender que se ele não obedecer, ele não vai usufruir de certos benefícios a qual você, proprietário, proporciona para ele. Então todo o bem-estar do Baruch, sobretudo, Deus cuida de nós, mas está nas minhas mãos, o comer, o passear, então o cabo de guerra, os exercícios, o adestramento. Eu condicionei o meu dog a ter prazer pelo adestramento. Eu condicionei o meu dog a ter prazer pelo manejo. Você não vê o Baruch de cara feia quando eu dou um comando para ele, porque ele tem prazer. Então o manejo correto, ele proporciona que o dog tenha prazer em lhe obedecer, como aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus de verdade não vê um peso obedecer a Deus, mas um prazer, ainda que tenha o esforço e o trabalho da obediência, que não é fácil. Por mais que você goste da sua profissão, por mais que você goste de algo, tem dias que é meio enfadonho. Mesmo você gostando, mesmo você gosta de exercício, de correr, de malhar, tem um esforço seu, tem um trabalho. Então tem uma parte nossa que se cansa, somente quando vai vindo mais a idade. E o dog também tem essas peculiaridades. Então ele gosta da obediência, ele gosta de obedecer, mas o dog ele é um ser. E como ser ele pode ter um problema ou outro. Às vezes ele está com a pata machucada, às vezes está com a dor de dente, às vezes está sentindo alguma coisa que a pessoa não percebe e ele está fazendo um exercício, mas ele tá mais cansado, ele está mais indisposto. Às vezes a pessoa quer fazer exercício com o dog no momento indevido. Então tem um momento certo de você exercitar o dog, de você exercitar manejo. Você percebe que o dog ele não está muito condicionado aquele dia, aquele momento à obediência. Aí você faz um comando, exerce uma liderança com ele, mas não força muito ele, porque aquele momento ali pode trazer um conflito e etc. Então são coisas que somente o adestramento correto pode trazer. Então a pessoa ela acredita que o pedigree vai trazer bom temperamento para o dog e o pedigree vai trazer um bom comportamento ao dog. Não. Quem traz um bom comportamento e um bom temperamento ao dog, quando eu falo temperamento, é ele ter as atitudes corretas de acordo com a situação. É o manejo, é o adestramento. Então o Baruch não tem pedigree. Eu poderia até adquirir um pedigree, como eu falei em outro contexto de outro vídeo. Mas não é isso que faz o dog, o pedigree. É o condicionamento, é o adestramento. Então você pode adquirir um dog de uma pessoa que tenha pedigree, mas a pessoa passou a vida toda trazendo um antimanejo, matando a função do boxe, vou ser mais específico aqui da raça, matando a função de guarda e proteção do boxe. E quando você adquirir o dog, o pedigree está falando, entre aspas, da procedência do dog. Quem sabe até pais que uma excelente função para guarda e proteção, mas o seu filhote não tem. Por quê? Porque aquele que o adquiriu do canil não soube lidar com o dog, não soube lidar com a psicologia do dog, não soube fazer o manejo correto e acabou estragando o dog. E se você ainda não sabe como lidar com o dog, você vai aprofundar ainda mais o mau manejo. Então, outra pessoa que for adquirir o dog, ou quem sabe até os filhotes do dog, já adquire um dog aí, geralmente que vem com falhas graves e outras gravíssimas.
Então a gente vê bastante dogs aí, dog box, fora da função de guarda e proteção. E outros que as pessoas nem sabem que o dog é para aquela função. Uma pessoa me falou que tinha um box muito manso, que não era agressivo nem nada, quando eu estava falando da função de guarda e proteção. Eu estava com um Baruch, aí falando que o box de função de guarda e proteção, e a pessoa me comentando que o box dela era muito educado, muito manso e etc. Aí eu encontrei essa pessoa depois. Eu estava com o Baruch e essa pessoa estava com o seu box, era um box branco. Quando o cachorro da pessoa viu o Baruch, o cachorro da pessoa ficou descontrolado. A pessoa sofrendo para segurar o cachorro, mandando o cachorro ficar quieto, mandando o cachorro calar, e o cachorro não ficava quieto, não parava de latir, querendo avançar no Baruch, e o Baruch do meu lado sentado, só olhando para ele, e olhava para mim, como assim? Eu ataco ele ou não ataco? O que eu faço aqui? E o Baruch esperando, porque se ele atacasse o Baruch, a pessoa não conseguisse segurar, o Baruch ia se defender. E o meu dog sentado do meu lado, educadamente, e o dog da pessoa descontrolado. E uns dias antes a pessoa me falando que o seu dog era manso. Então assim, a pessoa nem conhece o dog que tem, nem sabe a função do dog que tem. Porque se a pessoa buscasse realmente conhecer o dog, a função do dog, a pessoa trabalharia manejo com o dog. E ela teria liderança, dominância, comandos para conter a violência daquele animal nessa situação. Então, pela pessoa não conhecer, não buscar conhecer, ou acreditar em mentiras, a pessoa não cria estratégias, não tem manejo, não tem liderança, não tem comando para conter uma eventual adversidade que aconteça como essa. Se aquele cachorro mordesse uma criança, uma pessoa, porque eles não acreditam que o dog possa morder uma criança, uma pessoa, então se o dog mordesse, eles não saberiam o que fazer, porque eles não se prepararam para aquele momento. Como eu sei que o dog, ele pode morder, pode acontecer uma fatalidade, uma situação que ele morda alguém, então eu já imaginando isso, ainda que não acontecesse, mas eu imaginando, eu já trabalhei o manejo do solta. Meu cachorro soltar o que está mordendo. Então, quando você imagina uma adversidade, você trabalha aquele manejo, a liderança, o domínio, o comando para aquilo. A pessoa do antimanejo, da humanização, como ela não imagina essas coisas, está sem discernimento, ela não imagina adversidades, problemas, é aquilo que ela acredita e pronto, mesmo sendo uma mentira, quando acontecem situações como essa ou piores, ela não sabe o que fazer. Se o cachorro começa a lutar, elas gritam, elas se desesperam, incentivando ali até mais ali a agressividade dos dogs. Às vezes vai separar a briga dos dogs, faz machucar o cachorro. Duas pessoas, dois dogs lutando, e duas pessoas tentando separar os dogs. Aí os dogs não soltavam, um dog não soltava do outro, o rapaz começou a chutar o cachorro, tacar pau no cachorro, bater no cachorro. Eu fiquei imaginando, se for pra machucar o cachorro, deixa eles se machucarem lutando. Então como é que eu vou separar o dog lutando, brigando, para não se machucar? Eu acredito que deve ser esse o pensamento da pessoa, eu vou separar o dog para não machucar. Aí eu não consigo separar o dog, puxando ali, que também é errado, porque você puxa, o dog está com a mordida encaixada, arranca um pedaço do outro. Tem a forma correta de separar. Aí o dog não separa, não deixa. Aí eu começo a chutar o cachorro, eu não entendo isso. Aí começa a ter a atitude do animal. Porque se você está ali separando para preservar os animais ou o animal, por que você está chutando? Para que você está dando paulada no cachorro? Se você foi ali a princípio, eu entendo, para o dog não se machucar, não ser machucado, não machucar o outro. Então, se for para machucar os dogs, se for para ver o dog machucado, deixa ele se machucando lá lutando, até cansarem. Bem, eu penso assim. Meu dog tá lutando, o dog tá lutando, eu tô querendo proteger os cachorros. De repente eu começo a chutar o cachorro, então a pessoa começou a chutar o cachorro. E aí eu acredito ali que é uma covardia. Por quê? Porque o dog tá lutando com o outro e tá levando um chute nas costelas, nas costas. Seria como duas pessoas lutando, aí a pessoa vai separar a luta. Aí a pessoa não consegue separar a luta e começa a dar murro nas costas do outro. Eu não entendo. Foi para separar a luta e entrou na luta? A pessoa pode cair no meio dos cachorros e tomar uma mordida do próprio dog. Na questão da reação, vai separar, o cachorro está na adrenalina, é mordido pelo próprio dog. Então essas pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem como agir. Porque elas não imaginaram, elas não acreditam que aquilo aconteceria. Foi como essa senhora e esse senhor. Eles não acreditavam que o dog deles ficaria da forma que ficou. Na conversa anterior,
eles imaginaram que o meu dog seria daquela maneira, porque eu falei da função de guarda e proteção, e a pessoa falou que o dog que ele tinha era muito manso, que até trabalhava em terapia com crianças. Eu já ficaria preocupado, aquele box lá, daquela pessoa, trabalhando com criança. Porque eles não têm manejo, se o dog atacar a criança, o cachorro soltar, eles não têm comando para o cachorro soltar. E o dog pode atacar a criança, mas eles acreditam que não, então eles não levam um condicionamento para que o dog não atacasse. Simplesmente eles acreditam que a personalidade do dog, o temperamento do dog é de não atacar a criança. Eu já escutei no meu canal a pessoa falando que tem um cachorro box que é manso, muito bom, mas não suporta a criança. Então, cada dog, mesmo sendo da mesma raça, pode ter um temperamento, uma personalidade diferente para certos aspectos. Então não quer dizer que o dog venha de uma ninhada, de um pedigree, de dogs campeões na função de guarda e proteção, ou de temperamento, comportamento, mais a menos ou mais agressivo, que todos os boxes que nascer daquela ninhada vão ter a mesma pegada. O pedigree vai estar dando a mesma informação a respeito de todos, mas não quer dizer que todos ali sejam o que está dizendo o pedigree. Então todos ali do pedigree vão falar que são iguais, por causa da linhagem dos pais. Mas há aspectos diferentes de filhote para filhote, de dog para dog, ainda que o adestramento correto funcione para todos. Beleza? Então fica aí essa meditação. Você adquirir um dog com pedigree, beleza, bacana. Mas só o pedigree não é garantia de um bom temperamento e de um bom comportamento futuro do dog. Isto vai depender principalmente daquilo que você entende ou não sobre manejo e adestramento e psicologia canina. Baruque, aqui! Senta. Parece triste? Dog Box Baruque. Dog de guarda e proteção. Falou com Deus, tudo de bom. E boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Baruque, junto.